Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para todos os enamorados rubro-negros aí do nosso Brasilzão e de fora do Brasil também. Mirinha, te amo, minha eterna namorada. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a situação do Nicolás de la Cruz. Eita, que a coisa muda daqui, muda dali, muda acolá, mas tem coisa legal para eu falar com vocês sobre o Nicolás de la Cruz. Também quero falar com vocês a respeito do Flamengo. Como que vai ser o Flamengo a partir de agora? A gente tem aí as paradas para a data FIFA. O que o Sampaoli preparou para o Flamengo? Como que o Sampaoli vai trabalhar o Flamengo a partir de hoje? Então fica aqui até o final para você não perder absolutamente nada sobre todas as informações que eu já trago logo cedinho para você nessa manhã de segunda-feira. Agora, nação, vocês sabem que a gente está sem o nosso canal Fla Nação VP, né? Por isso, eu tenho colocado aqui na telinha o Pix, que é uma forma de você que pode e quer ajudar o nosso canal. Então, se você puder nos ajudar nesse momento que a gente está sem o Fla Nação VP, basta você apontar o seu celular aqui para o QR Code ou então digitar essa linha de números que tem aqui para poder contribuir com o nosso canal através do Pix. Qualquer valor que você puder contribuir já nos ajuda demais. E quem está nos ajudando demais é Jorge Sampaoli. Sampaoli vem conseguindo fazer aquilo que ele prometeu quando ele chegou. Quando chegou ao Flamengo, lá no dia 18 de abril, ele prometeu fazer do Flamengo um time imbatível. Tudo bem, o Flamengo ainda não é esse time imbatível, mas cá para nós, são 10 jogos de invencibilidade. Imbatível, invencível, andam bem pertinho. Pode ser que o Jorge Sampaoli consiga realmente fazer do Flamengo um time que vença. Muitas pessoas vão dizer, mas o Grêmio teve muitas oportunidades ontem. Se não fosse a trave, nós poderíamos ter perdido o jogo. Mas futebol é assim. Ganha quem é mais competente. O Flamengo foi menos vezes ao gol do Grêmio, é verdade. Mas quando foi, não desperdiçou, marcou os gols. Então nós não temos culpa de ter saído com a vitória ontem, se nós fomos competentes e o Grêmio não. Ainda que tenha faltado sorte para a equipe gremista. O Palmeiras ganha vários jogos de 1-0 e todo mundo tem o maior respeito pelo futebol dos caras. Então, sinceramente, eu não estou nem aí se a gente vai ganhar massacrando, se a gente vai ganhar de 1-0, se os caras vão meter 3 bolas na trave, nós vamos fazer um gol e vamos ganhar. O importante é o Mengão queridão vencer e vencer sempre, né, nação? Tem sempre que levantar a camisa, porque quando aparece só o C, tem gente que acha que é uma camisa do Parque São Jorge. Não é. É o escudo do nosso Remo. CRF, Clube de Regatas do Flamengo, tá? Pra ninguém achar que eu tô com camisa de outro time aqui, porque isso eu nem tenho. Mas vamos lá. O Sampaoli tá fazendo um bom trabalho no Flamengo, sim, como eu falei pra vocês, ele chegou no dia 18 de abril, o primeiro treino de Jorge Sampaoli foi no dia 18 de abril. De lá pra cá, ele já jogou 16 vezes pela equipe rubro-negra e conseguiu 9 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Isso dá a ele 64,5% de aproveitamento no geral. Mas eu quis mostrar para vocês separadamente qual é o aproveitamento e os números dele em cada uma das competições. Pela Libertadores América, foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Não perdemos na Libertadores com Sampaoli, o que dá um aproveitamento de 66,6%. Pela Copa do Brasil, foram 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 100 derrotas, 77,7% de aproveitamento. Pelo Brasileirão, onde nós jogamos mais com Sampaoli, 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, aproveitamento de 59,2%. Essas 3 derrotas, por coincidência ou não, foram nos 3 primeiros jogos de Jorge Sampaoli. Depois dos 3 primeiros jogos no Brasileirão, o Jorge Sampaoli ou empatou ou venceu as partidas. Igual eu falei para vocês, na Série A é o clube que está há mais tempo invicto. 10 jogos, sendo 7 empates e 3 derrotas.
quase completando aí 60 dias de Flamengo, Sampaoli mostra que pode dar certo no Flamengo sim, porque tinha muitas pessoas desconfiadas com o trabalho do Sampaoli. Eu sempre gostei do jeito meio maluquinho do Sampaoli, e quando eu digo maluquinho, é essas mexidas que ele faz na equipe durante o jogo, antes do jogo, é não ficar repetindo escalação. Isso faz com que o adversário nunca saiba como que o Flamengo vai atuar. Porque quando ele atua com duas peças no meio de campo, Everton e Arrasca, ele tem um perfil. Quando joga com Arrasca e Vitor Hugo, é outro perfil. Quando é Everton Ribeiro e Vitor Hugo, é outro perfil. Ou seja, nunca dá, mesmo com vazamento de informações sobre a escalação, para o adversário saber como o Flamengo vai jogar de verdade. E eu gosto muito desse estilo Sampaoli. Tinha medo dele bater de frente com os jogadores. E sabe o que aconteceu? Ele bateu de frente com os jogadores e venceu. Uma das coisas que o Sampaoli tem sobrando no Flamengo é a confiança de 3 pilares fortes dentro da equipe rubro-negra. O primeiro e mais importante de todos, o presidente Rodolfo Landim. Depois, um dos principais apoiadores de Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Batista, o BAP. E, enfim, Valim Vasconcelos. BAP e Rodolfo Landim estavam meio estremecidos, agora os caras já estão à boa. Justamente, inclusive, porque o Rodolfo Landim resolveu ouvir o BAP e trazer Jorge Sampaoli. Os dois estão se aproximando novamente, esse casal maravilhoso em Dia dos Namorados. Eles estão até em Istambul juntos agora. Estavam, né, no sábado por conta da final da Champions League, e agora eles estão lá em Munique, na Alemanha, onde eles vão pegar informações sobre a tal da SAF. E aí eu vou aproveitar também para falar um pouquinho da SAF com vocês. Tem muitas pessoas que olham a SAF como sendo uma coisa boa para a construção de estádio. Nós vimos ontem o pasto que estava o Maracanã. Não tem condições do Flamengo jogar num estádio do jeito que o Maracanã está. O Maracanã até agora já recebeu 40 jogos no ano. Outros campos Brasil afora, como o Mineirão, por exemplo, que recebe Atlético e Cruzeiro, só fez 18 jogos. O Independência, lá em Minas também, que recebe jogos de Atlético, Cruzeiro e América, foi apenas 28 jogos. Santiago Bernabéu, lá na Espanha, o estádio do Real Madrid, foram apenas 18 jogos até aqui durante o ano. Stamford Bridge, do Chelsea, 19 jogos. O Maracanã, 40 jogos. Não há gramado que resista a isso, e por isso, boa parte da torcida rubro-negra quer que o Flamengo se torne SAF, justamente para poder ter seu estádio próprio. Eu tenho muitas desconfianças com a SAF, eu tenho muitas desconfianças sobre o modelo, mesmo sendo o modelo do Bayern, porque aqui no Brasil as coisas sempre começam bem e terminam mal. Nós não temos a disciplina, a honestidade que tem o povo alemão, que tem a Alemanha. Então não sei se a SAF pode dar certo, não. O que eu sei é que o Sampaoli acha insuportável a questão dos gramados no Maracanã. Ele chegou a dizer na entrevista dele que o gramado é a única coisa no Brasil que não melhorou desde o dia que ele saiu daqui. E ele, lembra que eu falei que ele bateu de frente sim com jogadores e ganhou por causa de Rodolfo Landim? Pois é, ele ainda disse na coletiva, além de reclamar mais uma vez do gramado, ele ainda falou na coletiva que vai dar 2 dias de folga para o elenco rubro-negro. Agora serão 12 dias até o próximo jogo que o Flamengo fará pelo Campeonato Brasileiro por conta da data FIFA. Então ele vai dar 2 dias de folga e depois, quando o time retornar, serão treinos em 2 períodos. Isso porque ele goza da confiança de Rodolfo Landim, de BAP, de Valim. Então ele pode bater de frente com o elenco rubro-negro. O elenco rubro-negro começou a ver que está dando resultado em campo. Tudo aquilo que o Sampaoli falava para eles no treino. Então os caras começaram a querer jogar pelo Sampaoli. E esse casamento, Sampaoli, jogadores e torcida, pode sim nos levar às conquistas. Você, até agora, acha que o Sampaoli está no caminho certo? Ele não amarelou para nenhum jogador. Marinho, preferido dele, pisou na bola, ele falou, não põe para jogar. Aqui comigo ele não joga mais. E não vai jogar mesmo. Falou na coletiva, nós não estamos nem preocupados com isso. Ele está procurando clube para sair e esse que é o destino dele. O que vocês estão achando de Sampaoli até agora no comando do Flamengo? Vocês sabem que Sampaoli vai ter nas mãos
alguns reforços, como o goleiro Agustin Rossi, como o Luiz Araújo, como o Alan, que o Flamengo pode anunciar a qualquer momento, inclusive. A informação que eu tenho é que o Flamengo só deve anunciar o Alan, independente de como for a questão burocrática que ainda está rolando com o Atlético Mineiro, mas só deve anunciar o Alan depois que o Rodolfo Landim chegar dessa viagem na Europa. Então, assim que ele chegar, se tudo já tiver concluído, o anúncio será feito com a presença do presidente. Senão, eles devem aguardar um pouquinho para poder fazer o anúncio do Alan. A menos, claro, que o Rodolfo Landim resolva dar uma escadinha e mude a ordem de esperá-lo chegar ao Flamengo para anunciar o Alan. Se falou muito nesse domingo sobre o Santos ir para o Grêmio, do Flamengo negociar o Santos com o Grêmio. E muitas pessoas vieram me perguntar, Fabrício, a história é verídica? Vamos lá, o que eu apurei, sem desmentir ninguém, sem falar que a informação de fulano está certo ou de ciclano está errado, não, nada disso. Eu só passo para vocês aquilo que eu posso apurar, respeitando todos os meus colegas jornalistas que trabalham com informações sobre o Flamengo. A informação que eu tenho é que não surgiu no Flamengo nenhum contato ainda do Grêmio ou de qualquer outra equipe para contratar o Santos. No Flamengo não chegou nada. Pode ser que alguém do Grêmio tenha comentado com algum conselheiro que ainda vai procurar o Flamengo pelo Santos. E isso ainda não aconteceu, pelo menos não até o momento que eu apurei, que eu conversei com um dirigente rubro-negro. Se vai acontecer, vamos ver, eu vou ficar olhando para poder trazer para vocês. Mas até o presente momento, não houve qualquer contato de ninguém do Grêmio oficial, representantes, dirigentes, ninguém do Grêmio com o Flamengo para uma eventual sondagem em cima do camisa número 1 do Flamengo, que é o Santos. Tá bom? Então, até agora não tem nada. O Santos vai ter que disputar a posição aí, além do Matheus Cunha, com o Agustin Rossi, que daqui a pouquinho está chegando para começar a trabalhar com o elenco rubro-negro e ser mais uma opção pro técnico Jorge Sampaoli. E nós temos mais um jogador que a gente quer muito que se torne opção de Jorge Sampaoli, que é o Nicolás de la Cruz. Se divulgou muito que o River vetou, que não vai vender, e eu falei para vocês que pela apuração que eu fiz não era assim. O River pode endurecer um pouco sim o jogo, principalmente na questão financeira, querer bonificações mais altas, aumentar as bonificações pela venda do Nicolás de la Cruz, mas veto verdadeiramente não há. Tem uma situação, inclusive, que está acontecendo na Argentina agora, que alguns jornalistas já estão colocando até assim, ó, que o jogo de hoje contra o Banfield pode ser o último jogo do Nicolás de la Cruz. Então já há até esse burburinho na Argentina. Há 2 dias atrás, o burburinho era que ele não saía mais. Agora o burburinho é que hoje pode ser o último jogo dele. O Flamengo tá batendo pesado, o Flamengo quer muito esse jogador. O Flamengo não tá de brincadeira pelo Nicolás de la Cruz. O Flamengo quer a contratação dele, não desistiu e nem vai desistir. E está contando com a ajuda do jogador para conseguir a contratação. Ah, Fabrício, você acha que o Nicolás de la Cruz vai ficar batendo de frente com o River para sair? Não é nem a questão de bater de frente, mas é de conversar com o River Plate para não vetar, para não fechar as portas para uma negociação com o Flamengo. Sabe quanto que o Nicolás de la Cruz ganha no River Plate? Ele ganha cerca de R$392 mil por mês. Sabe qual é a proposta do Flamengo? 1,1 milhão de reais. O cara quase triplicaria, quadruplicaria, né? Quase quadruplicaria os seus rendimentos. Ele sabe que o cavalo já passou selado uma vez, que foi quando ele ia recebendo proposta para ir para a Europa e ele se lesionou. O cavalo tá passando de novo, seladinho, bonitinho, é só montar aí. Ele não vai deixar o River Plate atrapalhar. Então as conversas são amistosas entre Flamengo e River, entre Staff de la Cruz e River Plate. Agora tem um detalhe, nação. Tem uma conjectura, uma configuração que pode acabar atrapalhando o Mengão. Lá na Europa, o Marcelo Galhardo está conversando com o Olympique de Marselha. E segundo informações que eu recebi, logo hoje, nas primeiras horinhas de trabalho aqui, o Marcelo Galhardo já teria avisado ao staff do De La Cruz que gostaria de contar com ele caso fosse para o Olympique de Marselha. E aí, gente, não tem como a gente competir. Assim como o River não consegue competir salarialmente falando hoje com o Flamengo,
nós não conseguimos competir salarialmente com o Olympique de Marselha. E ainda tem um detalhe, o River estaria mais inclinado a negociá-lo com um clube europeu do que com um clube sul-americano, que é um adversário direto às conquistas que eles disputam em conjunto com o Flamengo, que no caso é a Libertadores da América. Então surgiu esse empecilho, surgiu esse problema. O Flamengo tem que correr, o Flamengo tem que tentar ser mais ágil e o Flamengo sabe disso. Em contrapartida, o River vai dando uma segurada, vai dando uma freada para ver se o Galhardo se encaixa mesmo no Olympique de Marselha e para ver se o Galhardo realmente consegue fazer o Olympique de Marselha fazer a proposta pelo Nicolás de la Cruz. Ainda não temos concorrente, mas em breve poderemos ter. E aí complica pra caraca. Enfim, vamos torcer, porque é um baita de um jogador. Seria como se a gente tivesse encontrado um novo Arrascaeta, no sentido de seria mais um jogador que já teria que ter ido para a Europa e não foi, e nós pegamos, entendeu? Não de características e tal, de ser um jogador que poderia estar na Europa e que está no Mengão Queridão. Daqui eu seguirei fazendo a apuração, o acompanhamento de todas as informações, porque como o Flamengo tem 2 dias de folga, Braz e Spindel podem se movimentar muito no mercado, porque se não vier o De La Cruz, virá outro jogador. E a gente está de olho para ver o que vai acontecer. Nação, por enquanto essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Ao longo do dia eu trarei mais informações, à medida que eu for apurando, à medida que eu for levantando, eu vou colocando aqui e lá no Verdade Vermelho e Preto. Quem puder, dá aquela forcinha para nós, vai? Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.